Boa noite a todos, quem está nos assistindo. Queria agradecer a presença do ministro Douglas por ter aceito o nosso convite de participar desse seminário, da professora Juliana Monteiro, do querido juiz do Maranhão, Paulo Fernando, e do vice-procurador-chefe do MPT do Rio de Janeiro, Fábio Vilela. Muito obrigado a presença de todos. É um prazer para o Instituto, é um prazer para mim estar com vocês aqui nesse momento e poder ajudar um pouco as pessoas, levando um pouco mais de conhecimento e de discussão jurídica a todos nesse momento que a gente vive. Nós vamos falar sobre as constitucionalidades das MPs relacionadas ao direito do trabalho em tempos de Covid-19. Eu queria dar a palavra ao ministro Douglas para começar a exposição dele e agradecer mais uma vez a paciência e a ter aceito o convite conosco, ministro. Muito obrigado. Doutor Simão, eu gostaria inicialmente de cumprimentá-lo e agradecer o honroso convite para participar deste debate, que toca num tema absolutamente atual e relevante, que diz com essas medidas provisórias que foram produzidas para combater essa crise econômica, crise de empregabilidade que vem no rescaldo da crise sanitária gravíssima que estamos vivendo no Brasil e também no mundo. Eu quero cumprimentar toda a diretoria do Instituto Universitário do Rio de Janeiro, nas pessoas dos doutores Simão Asnar e Carla Dolezel, e dizer que é uma grande honra poder participar deste debate ao lado de atores qualificados como são os doutores Fábio, Paulo Fernando e Juliana. Estamos aqui diante de magistrado de primeiro grau, de um representante do Ministério Público e de uma advogada combativa, advogada da área trabalhista. Sem dúvida alguma, nós vivemos um momento singular na história do direito do trabalho no Brasil e no mundo. A crise deflagrada pela Covid-19 instaurou aí um estado virótico de coisas que gera uma série de desafios, uma série de questionamentos, entre os quais o do modelo ideal de regulação das relações de trabalho neste contexto de crise econômica, crise sanitária, também, lamentavelmente, vivemos uma crise política. Se nós fizéssemos uma breve visita ao sítio da Presidência da República mantido na internet, nós observaríamos que ali já estão postas mais de 260 espécies de atos normativos. Esse número eu fiz questão de contar e parei em 260, isso há 10 ou 12 dias atrás. O que significa dizer que há um esforço concentrado a partir do Poder Executivo, também do Legislativo e do próprio Poder Judiciário, no sentido de criar condições para que os danos sociais e econômicos causados pela crise da Covid-19 sejam minimizados. E é nesse contexto que nós devemos aqui tecer algumas considerações, dizer a propósito da constitucionalidade das medidas provisórias 927, 936, 944 e, quem sabe, até da 946. São muitos os aspectos que poderiam ser abordados em relação a essas normas provisórias, mas, fundamentalmente, quer me parecer que o eixo central que tem orientado a ação do Poder Executivo é o eixo da preservação de empregos, preservação de renda, preservação da atividade econômica, porque nós todos sabemos que sem atividade econômica fluindo da forma que for possível, essa crise econômica tende a se agravar para uma crise social de proporções ainda maiores. Basta lembrar, por exemplo, que logo após a edição dos primeiros atos normativos, são dados produzidos hoje numa matéria jornalística, nós tivemos quase 2 milhões de trabalhadores e empresas celebrando aditivos contratuais no sentido de promover a suspensão dos contratos ou a redução proporcional de salários e jornadas. Nós sabemos que a Constituição apregoa entre os princípios e objetivos da ordem econômica a noção central de realização do pleno emprego. Nós sabemos que, ao lado do direito fundamental, que é o objetivo da República, a valorização social do trabalho, figura também a livre iniciativa. E a livre iniciativa se realiza
claro, num modelo de Estado como o nosso, que pretende ser democrático, a partir do respeito aos direitos e garantias fundamentais, especialmente no campo das relações de trabalho. Mas nós precisamos, de algum modo, refletir, pensar sobre a forma como nós vivenciamos o direito do trabalho nesse momento de crise. É chegada a hora de trabalhadores e empresários, ambos contando com a indispensável mediação sindical, de construírem as bases reais de um diálogo social virtuoso. É uma das oportunidades que eu considero proporcionadas por este momento de crise, esse cenário de crise que estamos vivendo. Nós todos sabemos que os temas ligados ao mundo do trabalho são temas sempre gravados de notas fortes, posições radicais, posições extremadas, seja na afirmação da imperatividade do direito do trabalho, seja na sua flexibilização. A reforma trabalhista trazida pela Lei 13.467, em 2017, que ainda vivenciamos ainda a fase de adaptação, uma reforma que mudou substancialmente as bases do direito do trabalho no Brasil, trazendo, por exemplo, a prevalência do negociado sobre o legislado, ainda não produziu os resultados a que se propôs, especialmente no campo do diálogo social e no campo da ampliação dos níveis de emprego. E isso apenas confirma, uma vez mais, a centralidade do diálogo social conduzido a partir das organizações sindicais. Confirma também a necessidade da expansão da atividade econômica como uma condição necessária, imprescindível, para que os direitos trabalhistas possam experimentar um nível maior de eficácia. Nós sabemos que, mesmo antes da crise da Covid-19, nós já enfrentávamos um cenário social dramático, com um elevadíssimo índice de desemprego, 11,6%, alcançando mais de 12 milhões de trabalhadores. Com a crise da Covid, as análises produzidas por todos os economistas se dividem em duas categorias. Nós temos os pessimistas e os muito pessimistas, alguns chegando a sustentar que o índice de desemprego, a taxa de desemprego, pode superar a casa dos 23%, totalizando algo em torno de mais de 20 milhões de trabalhadores excluídos do mercado de trabalho. Eu não estou falando de trabalhadores informais, não, eu estou falando de trabalhadores desempregados. Aliás, a informalidade é uma das chagas da nossa realidade no mundo do trabalho. Esses mesmos dados estatísticos a que me referi e que foram divulgados no mês de fevereiro último revelam a existência de 40% da mão de obra no Brasil colocada à margem do sistema oficial de inclusão social a partir das regras do direito do trabalho. Então, nós já tínhamos um desafio muito grande e temos agora um desafio ainda maior. E esse desafio significa parte da forma como nós, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, estaremos vivenciando essa chamada legislação da crise. É bem verdade que a própria excepcionalidade justificada por esse estado virótico de coisas nos remete a situações desconfortáveis. Nós não estamos colocando em quarentena, suspendendo a eficácia da Constituição da República. A Constituição, aliás, estabelece um projeto civilizatório fantástico, estabelece um horizonte de valores sem paradigma na nossa história republicana, uma Constituição que coloca como centro a dignidade da pessoa humana. E é esse valor fundamental da dignidade da pessoa humana que tem sido trabalhado de diferentes formas, seja a partir da Lei 13.467, seja com essas medidas provisórias que foram implementadas. Críticas são muitas e são sempre dirigidas a qualquer iniciativa produzida no campo das relações de trabalho. Nós precisamos de um verdadeiro pacto social que possa criar as bases para a transição desse momento de crise e, mais do que isso, para que o período pós-crise seja um período com o menor dano possível. E é nesse sentido que coloco essas considerações iniciais. Uma, talvez, exortação a todos quantos estejam envolvidos na gestão dos conflitos trabalhistas para que
atuemos com ponderação, com equilíbrio, percebendo que este cenário absolutamente excepcional, que é qualificado como força maior, seja pela medida provisória, seja pela unanimidade dos doutrinadores, exige de nós uma capacidade de adaptação muito grande. Nós precisamos compreender os dogmas com os quais nós fomos formados de forma flexível agora, como, por exemplo, essa disposição do artigo 2º da MP 927, que consagrou a possibilidade do negociado individual prevalecer sobre a lei, sobre convenções e acordos coletivos, desde que respeitado o núcleo mínimo de direitos inscritos no texto constitucional. Isso, para nós, o direito do trabalho, causa um choque absurdo, na medida em que sabemos, a história representou o grande professor dessa nossa compreensão presente, sabemos que entre o forte e o fraco, o rico e o pobre, a liberdade escraviza e a lei liberta. Mas o Supremo Tribunal Federal, que gostemos ou não, concordemos ou não com as suas decisões, que é o guardião da Constituição, chancelou, pelo menos num juízo cautelar precário, a validade de muitas dessas disposições trazidas pelas MPs 927 e 936. Chancelou também a exclusão dos sindicatos destes acordos voltados à redução de salários, algo que não encontrou paradigma entre nós, quando menos a partir do advento da Lei 4.923, em 1965. Uma lei que foi editada durante um período de exceção, já exigia a negociação coletiva como condição necessária de validade de qualquer acordo ou convenção que implicasse redução de salários. Chegamos a 88 e a Constituição reafirmou esta ideia no seu artigo 7º, inciso 6. De sorte que temos um cenário absolutamente novo e o Supremo Tribunal Federal reconheceu, cohonestou, ratificou, chancelou, pelo menos na sede provisória cautelar, a validade de muitas dessas disposições. Eu, obviamente, tenho algumas ressalvas a algumas dessas disposições, mas enquanto magistrado que está integrado a um sistema de jurisdição, devo me curvar às decisões que são produzidas pelos órgãos superiores da jurisdição. E isso em nome de um princípio maior, em nome de um direito fundamental da cidadania, que é o direito à segurança jurídica, à estabilidade de suas expectativas, à proteção da legítima confiança que todos devem depositar nos atos que praticam a partir das orientações que são passadas pelos agentes públicos, especialmente aqueles que integram o poder judiciário. Eu estou controlando o meu tempo, eu não quero, obviamente, extrapolá-lo, mas nós poderíamos talvez sair deste âmbito mais aberto de reflexões e situar o debate em alguns aspectos que são atuais. Ainda há pouco estava despachando vários casos que estão chegando lá no TST, e uma das primeiras questões que chama a atenção, e sobre ela, quem sabe, o doutor Paulo possa também, a doutora Juliana, possam ambos discorrer, estamos no TST sendo chamados a enfrentar. Eu me refiro à possibilidade de substituição de penhoras e de depósitos recursais por seguro-garantia, uma previsão que já foi trazida pelo Código de 2015, Código de Processo, que foi também prevista na Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, e que agora parece representar uma espécie de tábua de salvação de muitas empresas que postulam aos órgãos do Poder Judiciário a substituição das penhoras em dinheiro, dos depósitos recursais por seguro-garantia. E observo que lá no tribunal há uma acesa polêmica. Eu, inclusive, recebi um mandado de segurança contra um ato de um colega ministro, um mandado de segurança que deve ser enfrentado pelo órgão especial, um colega ministro que indeferiu esse pedido de substituição do depósito recursal por seguro-garantia. Essa é uma questão que precisa ser enfrentada, para além das questões ou dos aspectos dogmáticos da legislação que podem ser interpretados, entre os quais a da própria tempestividade desse requerimento. Nós podemos também aqui referir, doutor Simão, caros amigos aqui que participam deste debate, nós poderíamos aqui
discutir também uma outra questão muito atual, que diz com a suspensão da exigibilidade de muitas das obrigações que foram convencionadas em transações, acordos celebrados perante a Justiça do Trabalho. Nós todos sabemos que a transação, o acordo, é espécie, tem natureza de contrato e, obviamente, como contrato que prevê obrigações de trato sucessivo, obrigações que se projetam para o futuro, é evidente que esse tipo de contrato se submete à chamada teoria da imprevisão. Alguns colegas me perguntaram qual era a minha opinião a respeito desse assunto, e eu sempre procuro me pautar por uma linha de equilíbrio, de ponderação, de razoabilidade, até porque o direito existe para produzir equilíbrio, não é? Para estabelecer a paz social. E se nós vivemos um momento em que é notória a retração da atividade econômica, nós estamos falando, como dito há pouco, numa crise seríssima, uma crise que vai gerar muito desemprego. Nós já tivemos, segundo dados recentes, mais de 5 milhões de trabalhadores com contratos afetados pelas disposições da MP 936, aquela que prevê a suspensão de contratos e a redução proporcional de salários e jornadas, com o apoio do governo a partir da concessão de um benefício emergencial destinado à preservação do emprego e da renda, são mais de 5 milhões de contratos de trabalho salvos, em princípio, salvos desta crise. E nós precisamos interpretar a ordem jurídica no sentido de viabilizar a subsistência desses contratos e das próprias empresas com as quais são eles contratos celebrados. Mas eu dizia, então, dos acordos, eu não sei qual é a opinião dos colegas, mas fosse eu, doutor Paulo, magistrado em primeiro grau, iria me posicionar numa linha, em princípio, favorável ao deferimento desta protelação, desse adiamento das obrigações, não sem antes exigir das empresas que postulem nesse sentido a comprovação efetiva do impacto econômico que estão sofrendo em razão dessa crise, uma crise, enfim, horizontal, democrática, que está colhendo praticamente todos os segmentos da economia, ressalvados aqueles que são reputados essenciais. Diria mais, diria que nós temos também que considerar que os vínculos jurídicos de natureza contratual devem sempre ser executados em conformidade com a boa-fé objetiva e que, portanto, há um dever jurídico de boa-fé objetiva de renegociação de contratos, de obrigações, desde que presente a premissa da inviabilidade, da incapacidade de cumprimento das obrigações que foram antes convencionadas. Muito bem, nós estamos, eu já estou me aproximando do final da minha intervenção, não sem antes dizer uma vez mais da alegria de poder aqui compartilhar algumas ideias, algumas visões sobre esse momento único que estamos vivendo, mas nós estamos aqui talvez precisando olhar para essa crise como uma oportunidade. Participando de um dia desses, de um debate sobre esse contexto que nós estamos vivenciando, ouvi de um grande líder sindical a informação de que, mesmo em tempos de isolamento social, as entidades sindicais vinculadas à central que ele preside estavam ativas, negociando com empresas acordos e com sindicatos patronais, convenções coletivas de trabalho, justamente porque consideram essencial a preservação das atividades econômicas. Quando nós falamos de empresas no Brasil, nós precisamos entender que existem aproximadamente 20 milhões de estabelecimentos empresariais, dos quais a metade deles são MEIs, micro e pequenos empreendedores individuais. Se nós considerarmos que este contingente expressivo se soma às micro e pequenas, formando um total de quase 75% das empresas no Brasil, nós podemos dimensionar o impacto que essa crise causa sobre a economia, sobre o mercado de trabalho. E, por isso, a ação dos sindicatos nunca se revelou tão essencial neste momento. É preciso, então, aproveitar esta crise como uma oportunidade para, quem sabe, refundar as bases de um diálogo social consequente. A reforma trabalhista mudou a contribuição sindical compulsória, tornando-a facultativa.
isso afetou muitos dos sindicatos no Brasil. Mas a mesma reforma colocou os sindicatos no centro do sistema de regulação das relações entre o capital e o trabalho, mas sem criar condições para uma transição entre aquele modelo que legamos, que nos foi legado do Estado Novo e que sofreu um influxo importante com a Constituição de 88, mas que ainda permaneceu comprometido na sua espinha dorsal com as ideias da unicidade e do próprio imposto sindical compulsório. Dados do Ministério Público do Trabalho revelavam que mais da metade dos 17 mil sindicatos no Brasil jamais haviam celebrado qualquer acordo ou convenção coletiva de trabalho. E isso num sistema que consagra a unicidade sindical. Mais do que isso, nós tínhamos um sistema esquizofrênico de organização sindical no Brasil. E por que isso? Porque acordos e convenções coletivas de trabalho, longe de pacificar os conflitos, representavam, na verdade, estímulos à litigiosidade. E isso porque as disposições inscritas nesses negócios coletivos não eram cumpridas ou, quando menos, colidiam com a jurisprudência pacífica do TST em relação a temas sensíveis. De sorte que nós estamos num momento de crise, a crise traz uma série de problemas, dramas, dificuldades. Nós todos nos solidarizamos com aqueles que estão padecendo com a perda de entes queridos, com a perda da sua fonte de subsistência. Alguns já mencionam até uma crise psicológica por conta do isolamento social. Aumentaram aí os dados, os índices de agressão a mulheres, aumentou também o índice de suicídios, um cenário absolutamente dramático, proporcionado por esta crise da Covid-19. Mas existem coisas boas que talvez possam ser extraídas deste momento de crise. Uma delas é, sem dúvida, o papel das organizações sindicais, que precisa ser, agora, uma vez mais, reafirmado como essencial. No âmbito do Poder Judiciário, já me aproximo da minha conclusão, no âmbito do Poder Judiciário, nós estamos tentando restabelecer a normalidade institucional. Na quinta turma do TST, fizemos na semana passada a primeira sessão telepresencial, garantindo amplamente o direito de sustentação oral a todos quantos dela desejassem fazer uso. A nossa presidente do TST, a ministra Maria Cristina, tem sido incansável no sentido de viabilizar a retomada dos trabalhos, a mais ampla retomada dos trabalhos. Discute-se ainda, no primeiro grau, a realização de audiências, especialmente aquelas iniciais, quando se instaura ali um espaço de negociação, quem sabe permitindo a conciliação, que é uma via importantíssima de resolução de conflitos, de sorte que caminhamos neste cenário de crise com algumas inovações, algumas possibilidades, algumas oportunidades. Meus caros amigos, colegas aqui deste debate, eu me estendi um pouco, peço escusas se passei do limite que me havia sido concedido, mas quero renovar os meus agradecimentos e me colocar sempre à disposição para participar de eventos como esse, continuar aprendendo, especialmente com atores tão qualificados como são esses que aqui comparecem para refletir, para compartilhar as suas visões sobre aspectos vários ligados à legislação da crise, à inconstitucionalidade de diversas dessas disposições. E, doutor Simão, eu considero que a minha fala deixou aí uma série de vazios. Eu mesmo gostaria de falar um pouco mais, pontuando aspectos da medida provisória 927, da MP 936, mas julguei oportuno, quem sabe, compartilhar uma visão mais ampla a propósito do que se passa no mundo do trabalho, a propósito daquilo que se verifica de forma mais emergencial na Justiça do Trabalho. Meu agradecimento renovado e meu abraço a todos. É um prazer, ministro, sempre ouvir você falar e com certeza gostaríamos de continuar ouvindo o senhor, mas como a gente tem um limite de tempo, né? Vou mais uma vez agradecer. Muito obrigado pela exposição, muito obrigado pela paciência e por ter aceito o convite. E passo a palavra à doutora Juliana Monteiro para poder fazer a exposição dela no devido tempo. Olá, é um prazer. Quero agradecer a oportunidade, o convite de fazer parte desse grupo tão seleto de profissionais dedicados ao estudo do direito, à aplicação do direito.
Então, aqui, né, coube a mim, depois da brilhante fala do nosso ministro Douglas, né, dar sequência ao debate. Depois, na sequência, né, teremos o juiz, o magistrado Paulo, né, e também a fala que virá também do nosso procurador Fábio. Então, a minha visão aqui, nesse momento, quando a gente se propõe a trazer à baila, né, falar sobre a constitucionalidade das medidas provisórias que tratam de matéria trabalhista em tempos de Covid, eu digo que é uma tarefa que divide opiniões. Vamos assim dizer, estamos passando por um momento que conseguimos acompanhar uma série de discussões que são travadas, e vou aqui tecer um comentário que eu digo o seguinte: eu acho que divergir faz parte do processo democrático. Então, ainda bem que temos a possibilidade, então, de expressarmos as nossas opiniões. Então, eu vou aqui, a partir desse momento, desenvolver, né, as minhas considerações, mas, obviamente, ressalto que há entendimentos em contrário. Mas a primeira coisa que eu quero trazer é uma análise aqui reflexiva do momento que estamos passando. Nós tivemos aqui, principalmente a partir do julgamento pelo plenário do Supremo, né, da ação direta de inconstitucionalidade 6363, que foi em face da medida provisória 936, nós tivemos aqui uma situação que o que aconteceu? A gente teve, vamos dizer, um julgamento no qual o Supremo excepcionou uma norma constitucional. E, excepcionando a norma constitucional, claro que contextualizada pelo momento que estamos passando, mas houve, isso é inegável, houve, né, no caso, vamos dizer, uma jurisdição de exceção, foi excepcionada uma regra constitucional e por uma medida que foi editada pelo presidente da República. Não foi nenhuma medida do Congresso, né? Foi uma medida do presidente da República. Isso, para falar a verdade, demonstra, então, quando analisamos o contexto, que estamos diante do que podemos chamar assim de jurisdição constitucional de exceção, dentro do momento, obviamente, no qual estamos aqui de pandemia, né, e de toda uma situação de calamidade pública reconhecida, então, por todos os... né, temos um decreto, inclusive, o decreto DL6, que vem falando sobre isso e reconhecendo o momento. Então, eu trago a reflexão o seguinte: esse é um momento que paro e, em conversas com outros operadores do direito e me debruçando sobre o tema, eu me ponho a analisar o seguinte: será que, de fato, né, estamos passando por algo que é pontual, ou será que isso já vem demonstrando que estamos passando por uma nova, né, perspectiva hermenêutica do direito do trabalho? Pois sabemos que há um processo, né, que quando se fala em adotar uma jurisdição de exceção, um direito do trabalho de exceção, eu digo o seguinte: será que nesse momento não está sendo aí criando, no caso, né, está vindo uma mudança de paradigmas do direito do trabalho, falam tanto em civilização do direito do trabalho, de autonomia da vontade, e sabemos que esse é um processo que ele não é novo, ele não veio efetivamente com a pandemia, mas ele se agravou diante disso, e sabemos que, né, falar justamente de uma jurisdição de exceção, de um direito do trabalho de exceção, isso já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia, e em países como, por exemplo, na Espanha, isso ganha muito destaque e é bem ventilada essa, né, tese do direito do trabalho de exceção. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a perceber que, logicamente, a gente está dentro de uma sociedade, né, capitalista, globalizada, e, obviamente, estamos diante de uma situação que não só afetou o Brasil, mas o mundo todo. E a gente sabe que esse processo, né, de trazer para o direito do trabalho uma civilização, podemos assim dizer, do direito do trabalho, isso remonta, né, um processo que está acontecendo no mundo.
Então, a partir do momento que temos decisões em que comandos constitucionais são flexibilizados diante de normas, né, que foram editadas ali como medidas provisórias, não tem como a gente se propor a falar da constitucionalidade dessas medidas sem enfrentar, então, isso, né, esse momento aí todo que eu acho que vem à baila. Então, será que efetivamente, trazendo então essas teorias, né, neoliberais, essas teorias que vêm trazendo um processo de, vamos dizer, de desregulamentação do direito do trabalho, será que efetivamente esse olhar que a gente precisa ter agora diante do que estamos trabalhando, eu acho que traz um contexto muito grande também para, junto com as decisões que foram tomadas, para que a gente possa avaliar o quê? Como é que fica, né, a nossa análise no sentido, se trouxermos então essa visão, né, de civilização do direito do trabalho, temos que tomar cuidado porque essas teorias, né, que acabam trazendo a autonomia da vontade para o direito do trabalho, e aí quando você permite acordos entre empregados e empregadores, sabendo que a própria Constituição, o comando constitucional diz que para reduzir salário e jornada é necessária a intervenção sindical, temos que tomar cuidado para avaliar esse momento com cautela, porque se a gente trouxer isso para pura e simples autonomia individual da vontade, a gente tem que lembrar que esta teoria de autonomia, né, da vontade individual, ela, no próprio direito civil, quando se trata das negociações, ela já foi, inclusive, né, podemos assim dizer, ela foi revista. E a gente tem hoje o quê? A gente tem ali, como a gente fala, uma esfera objetiva privada e não pura e simplesmente a adoção, quando trabalhamos ali a adoção com a autonomia livre da vontade, individual da vontade. Então, ao trazer esse aspecto e permitir, então, acordos individuais, trazendo ali, né, uma pactuação individual, quando a própria Constituição vai falando que necessita da intervenção sindical através de acordos coletivos, convenções coletivas, a gente deve lembrar, né, e pensar o seguinte: nós temos ali que respeitar a Constituição e, dentro da própria Constituição, a eficácia que a gente traz, a eficácia horizontal ali dos nossos direitos fundamentais e, no caso, nossos direitos trabalhistas. Então, acho que isso demonstra, né, a situação, essas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, eu acho que acabam demonstrando uma crise que a gente já vinha vivenciando. O próprio ministro Douglas, ele falou de uma forma, né, com total propriedade na fala e de anos de experiência e toda a vivência profissional. O que nós tivemos? De fato, a partir do momento em que os sindicatos com a reforma trabalhista, ao passo que eles ganharam muita força com a prevalência do negociado sobre o legislado, o artigo 611-A da CLT, por outro lado, foi retirada a sua principal fonte de custeio, que foi justamente as contribuições sindicais. Então, isso demonstra um grande momento no qual precisávamos ter uma efetiva atuação dos sindicatos, muito de fato, né? Muitos deles têm uma atuação efetiva, mas tantos outros não têm. Por quê? Porque acabaram ficando enfraquecidos, porque ao longo de muitos anos com essa contribuição, eles acabaram se acomodando, não se preocupando tanto com, né, a busca de novos filiados, com a efetiva defesa dos interesses da categoria. Então, o que eu trago aqui é que eu mesmo me peguei em alguns momentos, quando, né, a gente veio à baila toda essa discussão se cabe ou não, se caberia ou não, né, a pactuação por acordo individual, qual a constitucionalidade dessa previsão. Eu, em muitos momentos, cheguei até a expressar minha opinião, falando: olha, o comando constitucional, neste momento, ele traz para a necessidade de ter a intervenção dos sindicatos, mas, infelizmente, a gente tem um cenário que os sindicatos, de fato, né, ali não estavam preparados, na sua grande maioria, enfraquecidos, para poder agora atender a todas essas necessidades que, nesse momento, teria que ter uma grande atuação sindical, vamos assim dizer. Seria o momento para os sindicatos, de fato, né, assumirem a responsabilidade e, de fato, zelarem pelos interesses da categoria. Mas a gente começou a enfrentar uma série de entraves esses, né? Já estou aí, eu acho que quase
me lembra aí da minha fala aí, só há quanto tempo eu tenho, Simão, que eu acabei me perdendo ali, né? E o que eu tenho ali diante desse momento, o que eu posso falar? Eu mesmo me peguei em alguns momentos, diante deste cenário de enfraquecimento dos sindicatos, eu mesmo cheguei, né, a me perguntar como os sindicatos dariam conta de rever todos esses acordos individuais e toda a manifestação. Então, realmente, quando tivemos, num primeiro momento, a liminar que foi proferida pelo ministro Lewandowski, trazendo a necessidade da intervenção sindical, de fato, com absoluta propriedade, ele identificou não só inconstitucionalidades, né, violações diretas da Constituição, como também algumas inconvencionalidades de algumas convenções internacionais da OIT, preconizando a importância, né, sem dúvida, da atuação sindical nesse momento. E daí a gente começa a trazer essas reflexões, e eu digo o seguinte, eu acho que isso só remonta uma necessidade que em muitos momentos, e aí vai a nossa reflexão, né, a gente está num momento em que isso tem que ser pensado como, de fato, uma jurisdição constitucional de exceção. Lembrando que estamos falando de uma medida provisória, o julgamento foi feito pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e a todo momento os próprios, né, ministros deixaram bem claro que a análise estava sendo feita e contextualizada para um momento excepcional de pandemia, mas sabemos que é uma medida provisória. Isso ainda tem a possibilidade, né, e dentro de sendo uma medida provisória, ser ali, né, revisto, depois analisado dentro do próprio Poder Legislativo, o próprio Poder Judiciário ali vai ser instado ainda a se manifestar. O Poder Judiciário Trabalhista aguarda, né, vamos assim dizer, uma avalanche de ações que devem beirar aí a próxima entrada em vigor da própria reforma trabalhista, de tantos aspectos que vão ser trabalhados aí, porque sabemos, muitos contratos foram extintos, muitos direitos trabalhistas aí sendo, né, negados aos empregados. Sabemos que a gente tem, por outro lado, também contratos que estão sendo, né, suspensos, direitos que estão sendo ali, jornadas de trabalho reduzidas, salários. Então, como tudo isso, em todos os aspectos trazidos, o Poder Judiciário vai ser instado, sim, a se manifestar. Então, assim, dentro da minha fala, caminhando ali, né, para uma conclusão, eu quis trazer uma reflexão do que isso vem trazendo para o direito do trabalho. Será que isso efetivamente vai gerar uma visão que tantos, né, trazem e preconizam, tentando trazer uma civilização para o direito do trabalho? E eu espero que nesse momento, para que a gente consiga, então, resguardar anos e anos de conquistas dos direitos trabalhistas, esse é o momento, então, da gente fazer valer a Constituição. Então, eu digo que existe, sim, né, uma forma da gente poder resguardar, entendo que, diante do que aconteceu, foi feita uma ponderação, né, de princípios e, efetivamente, foi fruto do momento vivenciado, mas que isso sirva também de reflexão e para que isso sirva de fortalecimento. Precisamos ter, mais do que nunca, o fortalecimento de obediência ao comando constitucional, da hermenêutica constitucional, trazer um filtro constitucional ainda, né, mais presente para as análises jurídicas e para as decisões que serão dali tomadas a partir de então, seja como advogados, procuradores, seja como juízes, seja como ministros, desembargadores, né, operadores do direito como um todo. E aí eu trago, fechando a minha fala, que o que eu percebo? A gente vem enfrentando ali em alguns momentos, e aí a gente tem que realmente encontrar o tão almejado equilíbrio, porque de um lado, né, a gente percebe que às vezes a gente tem algumas situações que a hermenêutica é invertida. E ao invés de você ter a interpretação dos institutos à luz da Constituição, a gente tem uma inversão em algumas interpretações. E você pega, então, o Instituto e fica tentando trazer formas de justificar, né, e mudar o comando constitucional para justificar institutos que são criados. Então, tem sempre que lembrar que a hermenêutica traz sempre como base
né, o comando maior, que é o comando constitucional. E lembrando, por fim aqui, concluindo a fala, que este equilíbrio, mais do que nunca, vai se fazer necessário e presente. Por quê? Porque a gente sabe que no dia a dia, né, nós temos algumas decisões que, pura e simplesmente, elas estão ali baseadas na letra fria da lei, sem qualquer interpretação e reflexão, como demanda, né, a nossa almejada hermenêutica constitucional. Quando fala assim, aquela ideia de culto ao legislador, né, que eles chamam de fetiche da lei estrita, se está na lei, está na lei, então é assim que tem que ser. E, por outro lado, também, a gente tem o oposto a essas decisões, que são outras decisões que, né, tentando fugir da letra fria da lei, acabam muitas das vezes sendo decisões pautadas apenas em conceitos morais, fugindo da técnica, fugindo do comando constitucional e muito voltado com valores morais e subjetivos. Então, assim, concluindo, eu acho que tudo isso traz a importância da Constituição, a importância do filtro constitucional, de uma efetiva hermenêutica constitucional, para que, refletindo, então, a atuação jurídica que vamos ser instados a ter nesse momento, a gente não se atenha apenas a ter julgados com a letra fria da lei, sem reflexões, e nem, por outro lado, julgados também que levem apenas como base valores criados, né, de forma subjetiva, de forma que seja ali longe e afastado da técnica profissional. Então, o momento, eu acho que é um momento de grande desafio. Eu, ao invés de trabalhar especificamente pontos das medidas, eu optei, então, por trazer esta análise mais reflexiva do momento e, mais do que nunca, trazer a importância da nossa Constituição Federal. Então, eu agradeço, né, aqui a oportunidade, espero ter contribuído ao debate e foi, então, um prazer. Simão, lhe passo a palavra de volta. Obrigada. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Foi brilhante a sua exposição, como sempre. Obrigado por participar, por aceitar estar aqui conosco nesse momento. Eu vou passar a palavra ao juiz Paulo Fernando para que ele possa fazer a exposição dele da devida forma. Professor, sua palavra. Boa noite a todos. Cumprimentar o Simão pelo convite, agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com esse grupo seleto de pessoas, ministro Douglas, a quem tenho a honra de conhecer pessoalmente, a quem nutro profunda admiração profissional, a doutora Juliana e o doutor Fábio, que eu não conheço pessoalmente, mas a doutora Juliana já conheço de assistir aula via YouTube da professora e doutora Juliana, doutor Fábio, com quem temos colegas em comuns e ótimas referências. Eu quero começar com uma frase que é muito clichê nos bancos da faculdade, quando a gente estuda direito constitucional, que é a frase: nenhum direito fundamental é absoluto. A gente precisa sempre que, para a convivência harmônica entre eles, a gente precisa ponderar para que um direito fundamental, o exercício de direito fundamental, não se sobreponha ao interesse coletivo, ao bem coletivo, e aqui a gente pode entender o bem coletivo como saúde, como ordem social, como empregabilidade, como o ministro Douglas bem pontuou. E eu, particularmente, falo de São Luís do Maranhão, a primeira e agora, até agora, a única cidade do Brasil com lockdown decretado. Nós estamos no nosso primeiro dia de lockdown. Então, nosso direito fundamental de ir e vir, de se locomover, está limitado, faz parte, né? Então, numa visão isolada, alguns poderiam afirmar que seria uma medida inconstitucional, mas em nome do bem coletivo, aqui os números só crescem de infectados, de mortes, estamos nos aproximando até na proporção de São Paulo para a quantidade de evolução de óbitos. Então, nós temos um exemplo claro aqui, estou vivendo esse tolhimento de uma liberdade que me é assegurada pela Constituição de me locomover, de ir e vir, mas o bem comum, o direito da coletividade nos impôs essa medida. Com isso, a gente já consegue perceber, como a doutora Juliana bem pontuou, que as medidas, o momento excepcional pede medidas excepcionais, né? É muito difícil a gente pensar que o legislador ordinário, o constituinte, as leis anteriores conseguiriam prever um momento como esse. Não existe previsão legal que consiga esgotar o que a gente vive hoje. Existe, sim, algumas pontuações
como no exemplo da lei da FGTS, no artigo 20, que fala sobre a movimentação da conta vinculada em caso de calamidade pública, em desastres naturais, mas que ela não é suficiente por si só, precisou ser regulamentada por um decreto depois. Então, assim, as nossas leis elas são insuficientes para o momento atual e, como o ministro Douglas falou, a produção legislativa nesse momento tem sido intensa e, ainda assim, me parece insuficiente para conseguir apagar todo o incêndio, né, todo esse prejuízo que a gente tem vivido, mas já tem avançado em muitas conquistas. Com base nisso, e aqui sempre mencionando que é necessário ponderar, fazer ponderações, comparações entre os direitos de um e de outro, para que a gente consiga saber se alguma coisa é inconstitucional ou não, eu já começo trazendo a MP 936, né, que é justamente aquela da suspensão do contrato de trabalho, da redução da jornada de salário, que já foi muito bem falado pelos dois palestrantes que me antecederam. E, de fato, a gente analisando isoladamente a redução salarial, porque a redução por exemplo, empregados que ganham R$3.000 no seu dia a dia, caso o contrato seja suspenso hoje, eles receberão R$1.800 e alguma coisa, né, que é o valor de 100% do seguro-desemprego. É inegável a redução do valor nominal desse salário, e se a gente for avaliar isso de forma isolada, né, no artigo 7º da Constituição, que preconiza que deve haver participação do sindicato para a redução do salário, a gente pode analisar de cara e dizer é inconstitucional, não pode, viola o princípio da irredutibilidade salarial, mas a gente precisa analisar o conjunto, né? E assim a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter uma visão macro, parar, respirar, respostas. O ministro Douglas até mencionou algo que eu não me lembrava, né? Porque é um artigo que a gente não usa muito, que é os fundamentos da República, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Né? Eu já tinha puxado outros artigos da Constituição que falam sobre a função social da propriedade, a função social da empresa. Né? Então, a gente precisa fazer uma ponderação de todos esses direitos, interesses e previsões para a gente chegar à conclusão de que não é o ideal, não é o que a gente espera, né? Mexer no bolso do trabalhador é algo traumático, é desestimulante, é algo que chega a ser até um pouco massacrante, mas o valor maior aqui a ser preservado é o emprego, né? Apesar de haver a redução salarial, os benefícios estão mantidos, o plano de saúde não pode ser retirado do trabalhador, então, se houver necessidade de recorrer a um atendimento médico de urgência, aquele benefício está mantido, a medida provisória impede que esse benefício seja retirado do trabalhador. Então, a gente precisa sempre buscar essa integração dos direitos fundamentais na Constituição Federal. A função social da empresa, para mim, é um norte muito, muito grande, tanto na minha atuação jurisdicional, quanto na minha atuação como palestrante, como professor, porque eu acho que a gente precisa parar de colocar trabalhador e patrão em lados opostos, em lados antagônicos, em lados combativos, né? Parar com essa oposição de empregado versus empregador. Eles estão no mesmo barco. Agora, mais do que nunca, a situação está ruim para todos. Até as grandes empresas de portes milionários estão padecendo com a situação. E a situação dos empregados é inegável, não preciso discorrer aqui o quanto os nossos trabalhadores brasileiros estão sofrendo. É necessário, sim, a gente fazer uma ponderação, sem radicalismo, sem precisar de embates políticos. Não é o momento de argumentos políticos, é o momento de argumentos jurídicos, de argumentos sociais e de argumentos ponderados. Extrapolar isso, para mim, é inútil, não gera frutos bons, gera frutos apenas de cisânia e que vai desaguar em processos até desnecessários, né? Tomando aí lugar de processos judiciais que realmente devem ocupar as pautas de julgamento. Voltando para a MP 927, que o ministro Douglas também pontuou sobre a prevalência dos acordos individuais sobre a própria lei, né, sobre atos normativos, sobre convenção coletiva, eu tinha a pontuar que a própria MP também fez a ressalva, desde que não violada a Constituição Federal. Então, eu vejo que houve sempre esse cuidado, ainda que as medidas provisórias tenham sido feitas a toque de caixa, né, não tiveram muito tempo de pensar muito na MP, elas surgiram em caráter de emergência,
saíram muito rápido, mas ainda assim as MPs cuidaram de sempre ressalvar essa proteção à Constituição Federal. Os casos que nós temos visto aqui em São Luís, pelo menos que é onde atuo, as empresas têm cuidado desse aspecto constitucional, têm feito alguns acordos sempre razoáveis, pouca coisa tem chegado ao judiciário em relação a esses acordos individuais, questionando aí se há violação ou não. A gente sabe que houve a suspensão de 2 artigos, né, da 927, que foi a questão dos auditores fiscais do trabalho, com o qual eu concordo. Realmente eu acho que retirar o poder coercitivo dos auditores nesse momento é um pouco perigoso, deixá-los como meros orientadores era um risco muito grande, mas a mudança em relação à doença ocupacional do Covid, que muito se divulgou, até com fake news, de que agora todo mundo que pegasse Covid ensejaria a responsabilização da empresa, a gente tem que lembrar que a lei previdenciária continua valendo, né? Aquela lei que fala que as doenças endêmicas, elas não são consideradas doenças ocupacionais se um determinado indivíduo ele é acometido por aquela doença que comprovadamente está acontecendo naquele seu território, exceto se comprovar que essa doença tenha ocorrido de um contato direto com um agente contaminante. Então, para mim, ainda que tenha havido essa suspensão desse artigo da MP, que foi o artigo 29, salvo engano, para mim ainda continua a necessidade de se comprovar o nexo causal, como acontece com qualquer causa judicial em que é questionada a responsabilidade da empresa, né, a responsabilidade civil, pelo adoecimento do empregado. Então, é necessário ter muita calma. Em minha visão, nada muda. Eu acho que o cuidado foi apenas de não privilegiar uma certa camada de trabalhadores, porque, obviamente, o nexo era presumido para os médicos, enfermeiros, esquecendo-se daqueles outros trabalhadores essenciais, como trabalhadores de supermercados, de farmácias, enfim, todos os trabalhos que têm sido declarados essenciais nos decretos federais e locais. Para mim, essa medida continua garantindo o amplo acesso à indenização dos trabalhadores, caso eles consigam êxito em comprovar o seu nexo. Quanto a 946, que até o ministro falou no começo, eu não trago aqui uma crítica à constitucionalidade, eu trago uma crítica à razoabilidade dela, que é a questão do saque emergencial do FGTS, que é de R$ 1.045, a partir de junho, salvo engano, 15 de junho. A minha primeira crítica, mas assim, é uma crítica muito contida, porque eu entendo que a logística que isso envolve é muito grande, é a questão do prazo, né? Se é emergencial, para que esperar tanto para esse acesso ao saque emergencial? É algo meio antagônico. Agora, obviamente, eu respeito e entendo que isso vai demandar uma logística muito grande. O parcelamento, pagamento, é até dezembro, o que também, para mim, retira um pouco do senso de urgência. A segunda coisa é a limitação de R$ 1.045, né? Nós já temos um decreto que regulamenta o artigo 20 da Constituição, o inciso 16, que fala da possibilidade de movimentação das contas vinculadas do FGTS em caso de calamidade pública, e aí, nesse caso, como nós sabemos, a pandemia do coronavírus se enquadra, e nós temos o decreto 7664/2012, que limita o saque a R$ 6.220. Então, assim, em minha opinião, aqui eu falo não como magistrado, mas como cidadão e professor, acho que a medida falhou nessa limitação, já que nós temos um decreto que já regulamenta o valor a ser movimentado pelo trabalhador. Encaminho para o final, só para responder uma pergunta que o ministro Douglas fez e que eu acho importante. Só vou conseguir responder uma, tá, ministro? Que é em relação aos acordos celebrados na Justiça do Trabalho. Entendo que o momento, como eu falei, é difícil para todos. Eu, pessoalmente, tenho entendido não tenho diferido o pagamento dos acordos. Mantenho as datas, mas tenho isentado das multas, porque às vezes o empregador não consegue pagar pontualmente, mas paga aí 2, 3 dias depois, paga uma semana depois, e obviamente cada caso vai ser analisado conforme sua peculiaridade. Então eu realmente acho que os juízes do trabalho, desembargadores, ministros, a gente tem que realmente ter o lado humano de ver que empresas e empregados passam por dificuldade, um em maior proporção do que o outro, mas a gente não pode exigir
medidas impossíveis de serem cumpridas. E me encaminho para o final aqui, já concluindo, creio que, diante de todo esse cenário que a gente tem vivido, muitas perdas têm acontecido, muitas situações traumáticas, desgastantes e angustiantes, mas, em contrapartida, a gente precisa ter foco na esperança. Eu estou muito animado com o protagonismo que a Justiça do Trabalho vai assumir nos próximos dias, e aqui puxando sardinha para o nosso lado, né, ministro? Muito orgulho de pertencer a essa instituição e ver a atuação de advogados como a doutora Juliana, de procuradores como o doutor Fábio. Isso engrandece muito, e isso vem num momento, óbvio, que a gente não desejaria passar por isso, mas é um momento em que tanto nos massacram, tanto nos maldizem, digamos assim, enquanto instituição, e hoje a gente desponta como algo extremamente necessário para a sociedade brasileira. É isso, me perdoa por ter cedido o tempo, devolvo a palavra, Simão, para que a gente continue com o seminário. Imagina, doutor Paulo, é um prazer sempre ouvir o doutor falar, brilhante como sempre. Nós ficamos um pouco presos em relação ao tempo, né? Mas se o assunto merece um pouco mais de tempo, é sinal que ele é bom, que ele é importante e que ele deve ser debatido outras vezes. E em outras oportunidades, com certeza, irá ter um convite para que possamos estar aqui juntos novamente debatendo temas semelhantes ou até se estendendo e aprofundando no tema que nós estamos aqui falando hoje. Vou passar a palavra ao Dr. Fábio Vilela para ele poder fazer a exposição dele e assim nós encaminhando para o final do seminário. Dr. Fábio, a palavra é sua. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo Instituto Universitário do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Simão. Externar também meus agradecimentos à doutora Carla, ao Dr. Simão Asnar, grandes amigos. Dizer que é uma honra estar aqui compartilhando esse momento, dessa mesa virtual, vamos dizer assim, juntamente com o ministro Douglas Rodrigues, do juiz Paulo Fernando, da querida amiga professora Juliana Monteiro. Dizer que é uma honra poder contribuir para o debate, lembrando, mais uma vez, que a divergência de ideias é salutar. Eu ouvi, logicamente, o ponto de vista dos demais componentes, enriquecedores, e a minha missão fica árdua, né? Falar depois de excelentes exposições. Mas, logicamente, vou trazer um pouco da visão do Ministério Público do Trabalho, e que eu acho que deve pautar, né? Nós tivemos aí a visão da magistratura, da advocacia e um pouco do MPT, que tipo de entendimento ele vem adotando, não só na questão, na crise, como o ministro botou, não é só uma crise econômica, é uma crise social, uma crise política, mas esse terreno de excepcionalidade, certo? Que estamos vivendo de uma pandemia, não só a nível nacional, mas a nível mundial, e que, logicamente, nos impõe uma reflexão, um olhar mais detalhado, até da hermenêutica constitucional e jurídica como um todo. É bom lembrarmos que esse terreno ele vem sendo adobado já há um tempo, ou seja, não há como falar na situação atual sem falarmos, sem contextualizarmos em que momento isso se deu. Nós estamos assistindo já, desde a reforma trabalhista, um movimento, na verdade, e de institucionalização do chamado novo direito do trabalho. E aqui eu vou deixar claro que eu nunca tive posicionamento radical em relação a isso. Eu acho que a modernização, a atualização faz parte da evolução de qualquer ramo jurídico. Todos nós temos que nos debruçarmos e procurarmos sempre avançarmos, até porque os fatos se adiantam direito. Nós temos que adequar, logicamente, a legislação à evolução da época naquele dado momento histórico. Entretanto, como sempre acontece nos momentos de crise financeira, pouco se fala, por exemplo, em reforma tributária. Geralmente, o que se fala? Excesso de direitos trabalhistas. Isso encarece a produção, isso diminui o número de empregos, isso impede o desenvolvimento econômico. Quando, na verdade, estudos já foram feitos, inclusive pela Organização Internacional do Trabalho, em mais de 63 países desenvolvidos e em desenvolvimento nos últimos 20 anos, e se chegou-se à seguinte conclusão: a diminuição
dos direitos trabalhistas não afeta em nada a taxa de empregabilidade. Até porque o que aumenta postos de trabalho não é a diminuição de direitos trabalhistas, mas sim a expectativa de crescimento econômico, para que o empregador tenha demanda e possa investir na produção contratando. E quando você diminui direitos trabalhistas, implicando na precarização das relações de trabalho, você afeta o mercado de consumo, criando esse ciclo vicioso que nós estamos vivendo isso. Até o ministro até ressaltou muito bem que ainda falaram tanto na reforma trabalhista que haveria uma explosão do número de empregos, e isso nós não estamos assistindo. Mais de 12 milhões de desempregados, sem falar naquela camada dos desalentados. Bem, por que eu estou falando isso? Porque isso mostra, na verdade, além de alguns vícios inerentes à inconstitucionalidade, nós temos muitos também inerentes à inconvencionalidade, como a professora Juliana Monteiro já citou. Infelizmente, no Brasil, não se prega, ou melhor, alguns pregam, mas não se dá efetividade ao chamá-lo diálogo social, como o ministro bem colocou. É necessário, nesse momento, que governo, trabalhadores e empresários se unam e cheguem a um consenso em relação a isso. Inclusive, em relação ao direito do trabalho, nós podemos até debater, mas é debatermos e não em posições, tendo uma linha econômica definida, neoliberal, de Estado mínimo absoluto, quando, na verdade, hoje, muito daqueles que pregam o Estado mínimo, a liberdade total, estão preocupados com o enfraquecimento do mercado de consumo. E aí já estão com medo, já estão falando na necessidade de manutenção da renda. Ou seja, voltamos àquele círculo vicioso. Será que a relação jurídica de emprego é a melhor forma de proteção social ou não? Vamos debater, vamos criar outras também. Nós temos que abrir esse diálogo. Agora, o que falta, e sempre faltou, desde a reforma trabalhista, é um diálogo social. E aí violando frontalmente um compromisso que a República Federativa do Brasil assumiu perante a comunidade internacional com a Convenção 144 da OIT, que prega isso: qualquer mudança na legislação trabalhista deve ser orquestrada junto com os principais atores sociais, o que não vem sendo feito. Daí, eu brinco, a nossa CLT daqui a pouco deve ser adquirida em fascículos. Lei uma atrás da outra, medidas provisórias, aí caduca a medida provisória e os efeitos disso como vão ficar, gerando, ao contrário do que se quer, uma grande insegurança jurídica. Por que eu vou falar da reforma? Qual foi o pano de fundo aqui? A reforma veio com a Lei 13.467, não vou nem citar anteriormente a Lei 13.429, que autorizou a terceirização, começou, na verdade, a querer autorizar a terceirização irrestrita, e com a reforma isso veio clara, e aí tendo logicamente, confusões, e aí uma confusão que é com todo respeito, e eu acho muito perigosa, entre terceirização lícita e intermediação de mão de obra, são coisas totalmente distintas, inclusive já com decisões até do TST sendo cassadas e reclamações pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que demonstrada que aquela terceirização, no caso, seria uma intermediação de mão de obra, aquele perigo da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal de que é lícita a terceirização. Sim, é lícita a terceirização. O que não pode ser confundida é com a intermediação de mão de obra, que é vedado em nosso sistema jurídico, a não ser em casos excepcionais, como o próprio trabalho temporário, em que a contratação não se dá os serviços, mas sim a mão de obra especificamente. Essa é a diferença básica. Então, a gente começou num processo de desmantelamento dos direitos sociais, de precarização das relações de trabalho, e com a reforma trabalhista veio também qual foi o outro pano de fundo. Vamos valorizar a negociação coletiva. Mas a própria OIT reconheceu que, na verdade, a reforma trabalhista, ao invés de valorizar, ela prejudicou muito a negociação coletiva. Primeiro, nosso cenário nunca foi bom. Sempre vivenciamos uma forte crise de representatividade sindical. Muitos poucos sindicatos, de fato, representativos. O imposto sindical sempre acomodou também muito a questão sindical. Agora, ao invés de se não automaticamente fazer a prevalência do negociado sobre o legislado, porque a partir do momento que se coloca em cima do sindicato esse poder, entre aspas, de negociar e fazer com que a norma coletiva
se prevaleça em relação à própria lei, nós temos que dar instrumentos necessários para que haja, de fato, essa equivalência, equipolência dos atores que estão em negociação. Então, o que se construiu com a reforma trabalhista? Um sindicato que já vinha sofrendo uma crise de representatividade sindical muito forte, extinguiu-se a principal fonte de custeio de financiamento sindical. Ao contrário, seria interessante, de repente, como a própria lei, a legislação anterior já previa, a alteração para uma contribuição negocial e a extinção progressiva do imposto sindical, institui sua prevalência e se nega o controle jurisdicional das normas coletivas pelo Poder Judiciário. Tenta-se limitar isso. Ou seja, é o pano de fundo para o quê? Para, na verdade, acabar neutralizando a negociação coletiva, ao invés de valorizá-la, de estimulá-la, indo na contramão de caras convenções da OIT, a Convenção 87, que nós não ratificamos, mas as convenções de 98, a Convenção 54 e outras mais. Então, nesse plano de fundo, ou seja, estamos com sindicatos enfraquecidos, sem poder de negociação, e surge, logicamente, uma pandemia. E aí sim, criando, concordo, isso é unânime, ninguém vai discordar de que estamos vivendo um período excepcional. Entretanto, nós já tínhamos um discurso anteriormente, inclusive, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, eu falo isso com o maior respeito, com a maior deferência, minha análise é apenas crítica em relação ao entendimento, que sempre me causou muita preocupação. Até que ponto seria necessária ou não a intervenção do Estado legislador para a tutela do trabalhador. Quando isso foi um dos motes de criação do próprio direito do trabalho, como o próprio ministro, citando Lacordaire, muitas vezes, entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, a liberdade oprime e a lei liberta. Ou seja, a necessidade diante de uma relação jurídica assimétrica e não paritária, como é uma relação de trabalho, não podemos negar isso, veio o quê? A necessidade, então, dessa intervenção legislativa, que seria o direito do trabalho, numa relação eminentemente privada, para que seja assegurado um patamar mínimo civilizatório de direito, abaixo do qual as partes não podem pactuar. E esse caráter tuitivo, esse caráter tutelar do direito do trabalho, muito embora espante muitas pessoas hoje, que na verdade foi um embrião do seu surgimento, principalmente após a Revolução Industrial, é característica de outros ramos do direito. Por exemplo, o direito do consumidor tem uma função tuitiva, protetora muito forte, o direito de família e outros. Então, o que assusta nessas medidas provisórias, mesmo dentro dessas situações excepcionais, porque temos que ver também o pós, e eu tenho as minhas dúvidas, vou ser sinceramente, se essa tendência não vai se prolongar, porque nós já estávamos antes dela, ganhar um pouco de fundamento com a epidemia e com a crise, e será que vamos retornar? Vamos avançar? Ou vamos continuar nessa ideia de que o trabalhador não precisa ser tutelado, de que pode-se abrir mão da negociação coletiva e outras questões que sempre foram postas antes mesmo dessa pandemia? Então, esse aspecto que eu fico muito preocupado. Mas já falando, eu vou me focar basicamente em duas MPs. A MP 927, de 2020, e a MP 936, de 2020. A MP 927, de 2020, primeiro deixa claro e dá o enquadramento jurídico da situação hoje de calamidade pública e de crise sanitária, não só nacional, mundial que estamos vivendo, de configuração da chamada força maior, com base no artigo 501 da CLT. Eu, particularmente, já ouvi críticas em relação a isso. Eu, particularmente, tenho um posicionamento que, por exemplo, não estamos vivenciando o fato do príncipes, por exemplo, no caso de uma rescisão do contrato de trabalho, mas seria sim um caso de força maior, quando todo acontecimento não precisa nem ser previsível, não precisa nem ser imprevisível, desde que seja inevitável, e para o qual não haja a concorrência da vontade do empregador e que ele não haja contribuído para isso de forma direta ou indireta. Muitos se utilizam, logicamente, desse reconhecimento, desse estado emergencial como força maior, para justificar, com base, por exemplo, no artigo 503 da CLT, a possibilidade do empregador reduzir o salário dos empregados em até 25%.
nós sabemos que antes da Constituição de 88, além desse artigo 503 da CLT, que dizia que em caso de prejuízos comprovados, motivo de força maior, o empregador poderia reduzir o salário em até 25%. Temos também, como bem dito pelo ministro, a Lei 4.923 de 65, que prestigiava o acordo coletivo. Caso não fosse possível, poderia levar a demanda, à época, à Junta de Conciliação e Julgamento, para que o juiz, se fosse o caso, reduzisse o salário. Mas isso tudo foi antes da Constituição de 88. Entendo, e respeitando sempre posicionamentos em contrário, que tanto o 503 da CLT, como o artigo 2º e o parágrafo 2º dessa Lei 4.923 de 65, não foram recepcionados pela nova ordem constitucional. Mais especificamente, pelo artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que deixa clara, entre os direitos de todos os trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, a irredutibilidade de salário, salvo negociação coletiva. Então, deixa claro ali que a redução de salário depende especificamente da negociação coletiva, assegurando no artigo 8º, inciso 6º, a participação obrigatória do sindicato nessa negociação coletiva. E que sindicato, logicamente, o Constituinte se refere? Ao sindicato representante da categoria profissional. Porque a empresa, por si só, já é um ser coletivo, é um sujeito coletivo. E sem falar no artigo 8º, inciso 3º da Constituição, que diz que o sindicato representa os trabalhadores de forma individual e coletiva na tutela dos seus direitos, não só na esfera judicial, mas também na esfera administrativa. Então, não tenho dúvidas aí de que a vontade da Constituição é prestigiar a negociação coletiva. E pontua aquelas possibilidades, logicamente, em que ela pode se operar, principalmente em momentos de crise como estamos vivenciando. Até porque, quando nós temos lá, no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, o reconhecimento normativo dos acordos e convenções coletivas de trabalho, nós sabemos, como estudantes do direito do trabalho, que os acordos e convenções coletivas de trabalho são fontes formais autônomas do direito do trabalho. E sempre se sobrepuseram os acordos individuais que têm natureza contratual. O que me assusta é quando, por exemplo, na MP 927, deixa claro ali uma preponderância do acordo individual sobre as normas coletivas, sobre a lei, logicamente respeitando a Constituição, porque também seria demais. Só que a mesma Constituição que ele resguarda, diz lá, no caput do artigo 7, que todos aqueles direitos são assegurados, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. A própria ideia da negociação coletiva, quando da celebração de acordos coletivos e convenções coletivas, via de regra, é de melhoria das condições de trabalho. A própria OIT já vem dizendo isso há bastante tempo. É claro que, em nome de princípios e valores e objetivos muito caros, e fundamentos, como os meus antecessores já falaram, que constituem, inclusive, fundamentos do Estado democrático de direito, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e valor social da livre iniciativa. Ambos têm valores sociais. É muito comum nós falarmos em valor social do trabalho e a livre iniciativa. Não. Mas o Constituinte é claro. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não só o trabalho cumpre uma função social. A livre iniciativa, a propriedade, cumpre uma função social. E o que aconteceu aí? Tivemos, logicamente, com a MP 936 de 2020, diante desse cenário, sindicatos enfraquecidos, que já vinham, logicamente, esse cenário vinha se desenvolvendo, perdemos a oportunidade na reforma trabalhista de injetarmos, sim, efetividade, representatividade em relação às entidades sindicais, e falo isso sem tirar, logicamente, a culpa dos sindicatos, que contribuíram muito para isso também, nunca generalizando, mas a grande parte. Mas, ou seja, de fato, valorizarmos a negociação coletiva para chegarmos, de fato, ao diálogo social.
que é o que deve nortear esse pacto social que o ministro Douglas Alencar muito bem ponderou. Bem, dentro desse cenário, sindicatos enfraquecidos. Não tem como o financiamento. Os trabalhadores, em sua maioria, não optam pela contribuição. Nós sabemos disso, é um fato. A contrapartida também é pouca. E aí, nesse contexto, estamos vivendo já, ou seja, a pirâmide se inverteu. Ressalvada a Constituição, os acordos individuais passam a valer sobre o acordo coletivo, convenção coletiva e a própria lei. E o que também me deixa preocupado, logicamente, é se essa jurisdição constitucional de exceção, se ela não pode ganhar um campo de que, no período pós-pandemia, isso acabe se solidificando. Porque, mesmo para se dar efetividade a essa jurisdição constitucional de exceção, é claro que nós temos aí uma clara colisão de direitos fundamentais, quer queiram, quer não, existem conflitos de interesses em foco, e aqui, mais uma vez, eu reitero os colegas, não vamos polarizar o trabalhador com o empregador, mas existem conflitos que devem ser harmonizados. Agora, nós perdemos, quando eu falo nós, em termos de legislação, uma grande oportunidade de fato, prestigiarmos e darmos efetividade a uma negociação coletiva. E até me surpreendeu positivamente até a liminar do ministro Ricardo Lewandowski na DIN 6363. É claro que ele se deparou nessa questão. A Constituição, a meu ver, é clara, condiciona a possibilidade de redução de salários à negociação coletiva, mas, diante do quadro, até condicionou a plena eficácia desse acordo individual de redução de jornada e de salário, bem como de suspensão temporária dos contratos de trabalho, a uma concordância do sindicato. Na sua ausência, haveria uma convalidação, tendo efeitos plenos. Isso criou também um embate, até que ponto não sei se criou mais segurança jurídica ou mais insegurança. E, na época, eu participei de um debate e falei, olha, vai cair essa liminar, porque a visão, então, majoritária, com todo respeito, do Supremo Tribunal Federal, estou, logicamente, aí confrontando as ideias, claramente, é de valorização das relações individuais de trabalho, do acordo individual, em detrimento da negociação coletiva. Como se a partir do momento que partem da premissa que o trabalhador teria uma autonomia de vontade, ele não precisaria nem do sindicato para ser representado. Vi, inclusive, o belíssimo voto do ministro Barroso, que até entendeu pela constitucionalidade, e justificando aquela margem de trabalhadores que ganham até 3 mil e poucos reais, que seria válido o acordo individual, dizendo que a perda remuneratória seria muito pouco, porque, como até o juiz Paulo Fernando citou, receberiam o teto do seguro de desemprego, e ser, logicamente, a maior parte da população ativa. Só que tem uma outra questão que deve ser considerada também. Por ser a maior parte e por ganhar até 3 salários mínimos, é a parte mais vulnerável. Ou seja, a vulnerabilidade social é grande. Então, assim, decidir hoje se é constitucional ou não, pelo menos em sede liminar, por enquanto, o Supremo já disse que é constitucional. É claro que vamos esperar o julgamento do mérito. Mas nós temos que ponderar até quando nós vamos continuar desprestigiando a negociação coletiva, o diálogo social e dando força sempre aos acordos individuais. Isso vem lá de trás, vem caminhando. Outra questão que também me preocupou na MP 927 de 2020, a suspensão de exigências administrativas no que tange à saúde e segurança do trabalho. No momento de epidemia, num momento que é fundamental que haja um cumprimento, observância no que tange, logicamente, não só os exames ocupacionais, treinamento, principalmente para aqueles trabalhadores de atividades essenciais que estão no front, estão tendo contato direto com o vírus. Isso é fundamental. Tivemos também,
Já aí, como o juiz Paulo Fernando bem colocou, liminares do Supremo Tribunal Federal em sede de ADIM também suspendendo liminarmente. A questão afeta a atuação dos auditores fiscais do trabalho, atribuindo uma atuação meramente orientativa, ressalvando algumas questões, quando nós estamos vivendo uma pandemia onde está em risco aí, logicamente, a saúde e a segurança dos trabalhadores, principalmente aqueles que desenvolvem atividades essenciais, como os profissionais de saúde. Nós temos aí um precedente constitucional, o artigo 7º, 22, que assegura o direito à redução dos riscos do trabalho, com a observância das normas de saúde e segurança do trabalho. Então, aqui, logicamente, não há como fazer uma análise pormenorizada dos dispositivos, até em função do tempo. Por isso que todos nós, inclusive eu, estou me atendo a uma análise reflexiva. Não cabe a mim aqui revolver discussões que já foram superadas em sede liminar pelo Supremo Tribunal Federal, mas em nome do diálogo social, da necessidade de atuação dos atores sociais que serão atingidos por qualquer reforma no mundo da legislação do trabalho, devem ser ouvidos, devem participar, independente de ideologias políticas, econômicas, partidárias, até para que nós conseguimos chegar, sim, a uma segurança jurídica, que é um dos princípios mais caros dentro da própria democracia. Com isso, eu termino a minha fala. Eu queria agradecer a oportunidade de ter participado desse debate, dizer para os meus colegas de mesa virtual que aprendi muito, parabenizá-los pela excelência das ideias colocadas, articuladas. Estou aqui para qualquer nova abordagem. Forte abraço. Muito obrigado, doutor Fábio. Exposição brilhante, como sempre. Eu tenho um pedido a todos. Nós já ultrapassamos aquele tempo máximo de 1 hora. Como ultrapassamos esse tempo? Porque o tema é extenso. O ministro fez uma proposta que todos possamos terminar seus pensamentos aí em 5 minutinhos. Podemos fazer uma explanação final para terminarmos ou responder alguma indagação que foi feita, da forma que acharem necessário. Se todos puderem e quiserem. Podemos? Professora Juliana? Não estamos ouvindo. Desculpa, esqueci que estava sem som. Eu vou só, aqui nesse momento, pedir aqui licença, porque eu vou ter que dar aula agora. Eu tenho um outro compromisso. Imaginei. Então, eu vou pedir licença, mas quero deixar aqui registrado e agradecer, né, poder fazer parte desse momento que eu acho que foi de relevantes reflexões. Agradeço a doutora mais uma vez pela oportunidade de estar conosco aqui e numa próxima vez estaremos juntos. Tá, muito obrigada. Então, doutor Simão. Oi. Posso falar, então, já que franqueou a oportunidade para mais 5 minutos? Deve. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar os colegas todos pelas riquíssimas exposições que produziram a respeito de aspectos mais diversos deste momento que nós estamos vivendo. E, claro, o tema central deste nosso painel, dessa nossa mesa virtual, diz com a constitucionalidade dessas medidas provisórias. De alguma forma, esta questão central acaba sofrendo prejuízo advindo do fato de o Supremo Tribunal Federal ter já, embora em sede liminar, enfrentado a validade, a conformidade de muitas das regras das MPs 926, 927 e 936 ao texto da nossa Constituição. Mas ouvindo as intervenções, eu confesso que fico sempre assim muito apreensivo quando nós transitamos pelo campo do controle da constitucionalidade, porque a Constituição é uma norma muito rica, uma norma que consagra regras e princípios, políticas públicas, um projeto civilizatório pautado a partir de ideias abertas, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a livre iniciativa, a moralidade administrativa, a eficiência, enfim, normas de natureza principiológica que sempre nos desafiam para a definição, construção do sentido e alcance
dessas disposições. No caso específico dessa chamada legislação da crise, no campo trabalhista, fica sempre aquela dúvida sobre se as opções primárias eleitas pelo chefe do Poder Executivo ao editar as medidas provisórias, se foram elas ou não razoáveis, adequadas, necessárias e proporcionais. E, de novo, nós estamos num campo extremamente delicado, transitamos por normas princípio, que consagram valores como ideias abertas, de conteúdo indeterminado, mas sempre determinável de acordo com a nossa perspectiva de mundo, de acordo com os valores que todos nós professamos. E fica apenas a minha questão em relação ao sentido dessas decisões liminares do Supremo Tribunal Federal. Nos votos que foram proferidos nesses julgamentos, há o reconhecimento uníssono da urgência, da relevância, da importância da disciplina que foi produzida pelo chefe do Poder Executivo. E, claro, ele também tem a sua parcela de responsabilidade na construção de um cenário normativo que possa orientar, pautar condutas, comportamentos de todos os atores sociais. O que não exclui, é certo, a participação, o concurso necessário do Poder Legislativo e, de igual modo, não afasta também a possibilidade de o Judiciário contribuir, seja examinando as ações diretas, seja editando atos normativos no âmbito de sua competência, como vem ocorrendo, inclusive, a partir do próprio Conselho Nacional de Justiça. Mas eu fico com a impressão, não sei a opinião dos colegas aqui da mesa virtual, que os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, por maioria, foi 7-3 no primeiro julgamento, depois houve uma divisão, uma votação dividida, conforme cada qual dos temas que foram enfrentados, fica aquela sensação de que dificilmente o Supremo poderá refluir neste juízo inicial de constitucionalidade que exerceu no campo cautelar destas ações diretas de inconstitucionalidade. E aí surge, de fato, uma série de oportunidades, como essa que estamos tendo aqui, de pensar no pós-crise. E o pensar sobre o pós-crise exige, sim, a revalorização, como lembrava o doutor Fábio, muito bem, por sinal, do diálogo social. Nós precisamos que o Brasil cumpra compromissos internacionais, editando uma norma jurídica que sirva de estímulo à negociação coletiva, quem sabe restabelecendo a eficácia do artigo 616 da CLT, que obrigava a negociação nessa relação de trato sucessivo, capital e trabalho, e essa obrigação que restou esvaziada com aquela cláusula do comum acordo lá da emenda constitucional 45, que todos que somos da Justiça do Trabalho conhecemos muito bem. Mas eu queria apenas, então, doutor Simão, doutor Fábio, doutor Paulo, dizer a todos que foi uma grande alegria, um grande prazer poder participar deste debate. Aprendi bastante também com todos. Acho que devemos seguir nesse debate, porque o direito cada vez mais se aproxima da política, se aproxima da economia, se aproxima da moral, são dimensões que precisam dialogar sempre com o direito. E nós que temos essa responsabilidade, seja de propor ações civis públicas, seja de decidir pretensões que são trazidas, seja, quem sabe, de patrocinar causas perante o Poder Judiciário, precisamos sempre ter a exata noção daquelas disposições lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que consagram aquela noção consequencialista, quem sabe operar também com a ética da responsabilidade, abrindo mão de algumas convicções em nome de um valor maior, que é o valor segurança jurídica, paz social, estabilização de expectativas, proteção da confiança legítima. E neste caso em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, me parece que nós não podemos avançar numa direção distinta, ainda que ressalvando nossas opiniões pessoais. Deixo o meu abraço renovado e os agradecimentos a todos pela oportunidade de aprender com todos. Obrigado, ministro, mais uma vez. A gente sabe que o tema é de suma importância para o país, para as pessoas do direito, e, como um todo, um tema relevante socialmente, né? Então, assim, vale a nossa reflexão, vale toda essa discussão, vale ter se estendido dentro do tempo que nós propusemos. Se fez necessário, eu acho,
todos concordam. E vou passar a palavra ao Dr. Paulo para ele poder terminar, fazer os 5 minutos finais dele. Alguma coisa que deixou de falar em virtude do tempo, ou que não tenha tido oportunidade antes, que possa poder explanar conosco agora. Oportunidade dessa a gente não dispensa, né, de falar mais um pouquinho. O ministro Douglas pontuou muita coisa importante em relação à fala do Dr. Fábio, que também me chamou muita atenção, viu, Dr. Fábio? Em relação ao mundo pós-pandemia. Esse mundo vai existir, se Deus quiser, o mais breve possível. A gente precisa estimular esse diálogo social, corrigir essa desigualdade. A gente fala, quando eu falei de patrões e empregados no mesmo barco, aqui eu não descuido de que há uma desigualdade jurídica, é fato, né? Falo mais pelo lado social do momento e de suportar o peso da crise, mas esse mundo vai chegar, está chegando, a gente precisa corrigir alguns equívocos históricos, né? Como o procurador Fábio bem mencionou, que não é de agora, já vem de antes, inclusive da reforma trabalhista. Em relação aos sindicatos, apenas para ratificar o que a doutora Juliana disse, que o doutor Fábio também trouxe, é necessário a gente reavaliar a questão dos sindicatos, da liberdade sindical, pluralidade sindical, unicidade sindical. É preciso se parar para pensar nessa situação. A gente aqui no Maranhão, e aí eu trago de novo para a minha localidade, tivemos exemplos de abusos enormes, assim que saiu a liminar do ministro Lewandowski, condicionando a validade dos acordos ao aval dos sindicatos. Nós tivemos sindicatos cobrando R$300, R$400 para homologar os acordos individualmente. Tivemos alguns sindicatos exigindo que os empregados se voltassem a ser filiados, né, porque aí muitos não eram filiados. Obviamente, como o doutor Fábio bem pontuou e eu ratifico, não são todos. Acredito que a grande maioria dos sindicatos atua com responsabilidade, mas precisam se reinventar, ainda mais agora com a retirada, né, da contribuição compulsória. Eles precisam atrair, né, os seus filiados, os seus associados, com responsabilidade, com representatividade. Isso é muito importante. Os abusos existem, infelizmente, nem todos agem com boa fé, apesar da boa fé ser presumida, nem todos fazem bom uso da ética e da moralidade. Então fica aqui a reflexão para o mundo pós-pandemia. E é uma situação que nós precisamos, nós magistrados, advogados, procuradores do trabalho, operadores do direito em geral, auditores fiscais do trabalho, por que não empresários, né, que às vezes se distanciam do direito do trabalho, mas precisam ter consciência e ciência dos seus direitos e deveres trabalhistas também. É isso. Obrigado, viu, Simão? Obrigado você, professor Paulo, por mais uma vez estar nessa exposição conosco. Queria pedir licença ao doutor Fábio, que o ministro tem reunião com os outros ministros agora, né? Precisa se retirar, mas vamos aguardar, depois da saída do ministro, o doutor Fábio fazer as considerações finais dele. Ministro, muito obrigado mais uma vez. Não tem agradecimentos possíveis pela sua presença conosco nesse seminário. E desculpa qualquer coisa, e que possamos estar juntos logo, e que todos nós e o máximo da nossa população possa sair livre dessa pandemia e que voltemos juntos e mais fortes. Muito obrigado a todos. Eu peço escusas, mas tem uma reunião dos presidentes de turma para uniformizar procedimentos nas sessões telepresenciais, e amanhã de manhã eu tenho mais uma sessão telepresencial, por isso a urgência da minha saída. Peço desculpas especialmente ao Dr. Fábio, a quem teria o máximo prazer em ouvir nessas suas considerações finais. Um abraço a todos e até breve. Boa tarde, ministro. Obrigado. Dr. Fábio, a palavra é sua para terminarmos o seu pensamento e assim encerrarmos o seminário. Bem, até ratificando o que o ministro Douglas afirmou, também entendo que dificilmente o Supremo Tribunal Federal irá voltar atrás do seu entendimento em sede liminar, em sede cautelar. A minha preocupação, sim, não é só nesse período de pandemia, como mais uma vez eu fiz no período pós-pandemia, e nós precisamos, sim, achar mecanismos, mais uma vez eu cito, para dar efetividade à negociação coletiva. Até o próprio ministro citou a questão
do livre consentimento, né? do comum acordo, perdão, do comum acordo como pressuposto ao dissídio coletivo. Só para relembrar, eu me lembro que, na época, a ideia era de fazer, com a emenda constitucional que tratou da reforma do judiciário, fazer essa reforma do judiciário, mas antes fazer também a reforma sindical. E, politicamente, a reforma sindical não foi possível. Então, aí criaram esse mecanismo para tentar, entre aspas, fomentar a negociação coletiva, ou seja, condicionar o dissídio coletivo ao pressuposto do comum acordo. E, mais uma vez, por vias totalmente equivocadas. Primeiro, os vícios inerentes ao nosso sindicalismo nós já conhecemos, até como membro do Ministério Público do Trabalho, nós temos uma coordenadoria chamada de CONALES, Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Conhecemos e temos como parceiros sindicatos atuantes e temos também o nosso sindicato, muitas das vezes com intervenções, pedidos nossos em ações judiciais para destituição de diretorias inteiras de sindicato. Isso que até o juiz Paulo Fernando falou, e é verdade. Chegou a mim, nesse período também, da liminar do Ricardo Lewandowski, denúncia de exatamente os mesmos valores, R$400, R$300. E aí, o que acontece? Bem, logicamente, isso veio de vícios já muito antigos. Primeiro, eu sempre fui a favor da pluralidade sindical. Eu sempre fui contra o imposto sindical. Entretanto, durante décadas, houve a unicidade, o que nem sempre é sinônimo de unidade, nós sabemos a diferença clássica. O imposto sindical era uma realidade e acabava gerando uma zona de conforto. Muitos tinham um viés meramente arrecadatório, acentuando essa crise de representatividade sindical, mas em termos legislativos não se fez uma reforma sindical, não se procurou, de fato, fortalecer a entidade sindical, independente desses abusos e vícios, que existem em qualquer instituto, em qualquer mecanismo. Primeiro, instituindo uma lei que explicite combate, condutas antissindicais de forma mais clara, mais precisa, que cobre do sindicato, sim, buscar essa representatividade, agora que ele tenha formas de se financiar para que possa cumprir com a sua missão. Porque a questão, quando a gente fala se preocupa com o sindicato, logicamente, eu não tenho nenhuma ligação com o movimento sindical. Entretanto, quando a gente fala do fortalecimento sindical, nós estamos de pano de fundo falando da representatividade da classe trabalhadora. Aquela mesma classe trabalhadora que não tem autonomia individual que muitos querem igualar ao direito civil. Não há. Há uma hipossuficiência que claramente implica numa relação jurídica assimétrica, não paritária, e que necessariamente precisa de uma tutela. E como se faz essa tutela além do direito do trabalho como um todo? Com a representatividade sindical. Então, sindicato fraco, logicamente, nós vamos ter o quê? Uma base de representatividade prejudicada. Vai afetar quem? Os trabalhadores. Agora, nesse contexto, botar negociado prevalecendo sobre o legislado, acordo individual sobre negociação coletiva. Nós não estamos valorizando a negociação coletiva, nós não estamos fomentando, nós estamos contribuindo, sim, para a precarização das relações de trabalho, que vai afetar o mercado consumidor, não vai gerar crescimento econômico e o desemprego vai continuar. E muito me assusta o discurso, o importante não é emprego, é trabalho, é renda. Sim, ou o discurso de que nós temos que aproximar a nossa legislação da informalidade, não. Nós temos que tirar trabalhadores da informalidade e trazer para a formalidade. Claro que a formalidade tem que ser necessariamente no modelo empregatício clássico, não. Vamos debater isso. Vamos propor novas formas de proteção social, que deve ser feita de acordo, logicamente, com a natureza das atividades laborais a serem desempenhadas, que pode ser até mais forte, menos forte, igual a de emprego, mas nós temos que nos debruçarmos nesse diálogo social. Então, e seria um momento para que nós começássemos a pensar nisso. Agora, o que eu vejo, infelizmente, aí não é nenhuma visão pessimista, é que não estou vendo aí nascerem essas ideias
estamos vivenciando um período de exceção, não há dúvida, isso incontroverso, mas também temos que pensar já na retomada. Isso será fundamental para solidificar uma situação pretérita que não é muito animadora ou para darmos a volta por cima. Eu espero que nós optemos, logicamente, por essa última vertente. Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que foi uma honra e um aprendizado poder falar juntamente com o ministro Douglas, com o juiz Paulo Fernando, com a professora Juliana Monteiro. E, mais uma vez, meu amigo, agradecer a honra de poder participar e de contribuir sempre para o debate na área jurídica. Forte abraço. É isso, professor. A honra é nossa. É sempre um prazer ouvir o senhor falar, né? Eu acho que todos que vão assistir esse seminário vão poder gozar de uma qualidade que nós dificilmente encontraremos em outro seminário sobre o tema no Brasil hoje. São, como disse muito bem o professor Paulo, foi o professor Paulo que falou, temos todas as áreas, temos o ministro Douglas esteve conosco, o professor Paulo também, juiz do Maranhão, o Fábio Vilela, nosso querido do Ministério Público do Trabalho, a professora Juliana, advogada. Acho que podemos abordar todos os aspectos de vários âmbitos e vários olhares diferentes. E acho que é isso que nós podemos fazer para que possamos criar novas ideias e criar pensamentos concretos no que podemos fazer para ajudar nesse momento. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Paulo, agradeço ao ministro Douglas, que não pôde estar conosco agora até o final, a professora Juliana, que tinha aula para dar para os alunos de graduação. Agradeço ao Dr. Fábio também. Eu estou dando por encerrada essa gravação e aproveitem cada segundo desse seminário que foi brilhante. Boa noite.